Meus irmãos e meus amigos, quero neste dia vos deixar uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Palavra esta que fala da salvação por Jesus Cristo. Salvação esta única por Ele. Então, para iniciar esta palavra, irei ler um versículo na Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, o versículo 21, que diz assim: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Bem, vemos esse versículo aqui, que Jesus, ele veio ao mundo para a salvação da humanidade. Por ele, só por ele alcançamos a salvação. Porque todos nós, criaturas da parte de Deus, por nós mesmos, por melhor que nós sejamos, jamais conseguiremos alcançar a salvação por nossos próprios esforços, nem mérito algum. Porque Jesus, ele veio não para nos ajudar para alcançar a salvação, mas ele veio para nos salvar, para nos dar salvação. Salvação esta do pecado e de suas consequências em nossas vidas. Qual a consequência do pecado na vida do homem? É a morte. Deus criou o homem não para que um homem morresse, mas para que um homem vivesse para sempre, tivesse a vida eterna. Mas por causa da natureza pecaminosa do homem, o homem jamais ele conseguirá alcançar a salvação por si mesmo. Mas Jesus veio como a única solução para nos salvar, dessa nossa natureza pecaminosa. Pois quando Deus ele criou o homem lá no início, diz a Bíblia Sagrada lá em Gênesis diz assim, Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, diz assim: Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, Deus, ele nos fez imagem sua, semelhança, mas o homem perdeu, essa imagem, essa semelhança, divina, quando ele desobedeceu a Deus, Pois no capítulo 3 de Gênesis, diz assim, o capítulo 3 e o versículo 11: E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Ou seja, vemos aí que Deus, quando criou o homem, ele deu uma ordem para o homem, para que o homem vivesse para sempre, tivesse vida eterna, vivesse em comunhão com Deus continuamente, diariamente. Mas o homem perdeu, esta comunhão, perdeu essa intimidade com Deus, se separou de Deus quando desobedeceu. Pois o versículo que eu li diz que Deus ordenou e ele não obedeceu. Ou seja, Deus ordenou que ele não comesse da árvore da vida. Mas o versículo diz que ele comeu. Por isso que Deus perguntou a ele assim: quem disse, Adão? Por isso que Deus disse assim: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que me deste como companheira, ela me deu da árvore e comi. Ou seja, vemos aí a desobediência do homem. O homem se separou de Deus. O homem se encontra separado de Deus por causa da desobediência, por causa do pecado. E nós hoje,
nós hoje, como criatura descendente de Adão e de Eva, né, nos encontramos separados de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas nem tudo está perdido. Deus providenciou a salvação para a humanidade. Através de quem? Através de Jesus Cristo, o único caminho para a salvação. Pois lá em Romano, carta de Paulo a Romano, capítulo 9, versículo 16, diz assim: assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Por Deus se compadecer do homem, Deus providenciou a salvação, né? Providenciou a salvação para que o homem voltasse a se aproximar dele. E qual foi essa providência de Deus? Por meio só de Jesus Cristo. Pois lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, através de Jesus que nós adquirimos a vida eterna, a salvação que foi dada por Deus ao homem. Pois a salvação, ela teve origem lá no céu, dada por Deus. Mas a salvação, ela depende também do homem alcançar. Ou seja, é a fé. Pois o versículo de João 3,16 que Deus deu o mundo, Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu amado ouvinte desta palavra, saiba que o único caminho da salvação é através de Jesus Cristo. Deus enviou, Deus providenciou Jesus Cristo como o único, né, Salvador. Pois o versículo que eu li diz isso, que dará luz. E ainda irei ler outro versículo para nós, né, que fala assim na primeira carta de João, capítulo 2, e o versículo 1, o versículo 1 e o versículo 5 diz assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Jesus, ele é a salvação, ele veio, né, para o mundo para proporcionar a salvação para todas as pessoas. Então, tenha isso guardado no seu coração, que você tenha a oportunidade de ter a vida eterna, de se aproximar de Deus só por meio de Jesus Cristo, através da fé. Então, quero deixar uma saudação neste dia para o nosso amado irmão, o irmão Wellington, o qual deu início a esta obra, né, deste canal, para nós cooperar com a obra de Deus, né, em prol do reino de Deus, né, falando do amor de Deus, dos planos de Deus para a vida da humanidade. Então, vai aqui uma saudação para o irmão Wellington, que Deus continue vos abençoando e que este canal, né, que esta obra progride e avance para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.